Vamos colocar na tela uma arte, aliás, duas artes nós fizemos, vamos por partes, né? Primeiro as campanhas de Atlético e Cruzeiro para a chegada a essa decisão. Prestem atenção às campanhas, hein? Os dois foram líderes de suas chaves. O Atlético liderou o Grupo A, o Cruzeiro liderou o Grupo C. E teve a melhor campanha da primeira fase, inclusive, no critério de desempate, né? O Cruzeiro esteve empatado com o América na pontuação, 15 pontos para cada, mas o Cruzeiro teve 5 vitórias contra 4 do América. Então, por isso, o Cruzeiro foi o dono da melhor campanha da primeira fase. Os dois com 10 jogos. O Cruzeiro teve 7 vitórias. O Atlético teve 3 vitórias até aqui no Campeonato Estadual. E 7 empates. O Cruzeiro teve 3 derrotas. Trocou aí digamos assim, né? Venceu bem mais que o dobro que o Atlético. E perdeu 3 vezes. O Atlético não perdeu nenhuma. Os dois têm 17 gols marcados. O Cruzeiro sofreu um gol a menos, 9 contra 8. Leitura que você faz, Simões, dessas campanhas aí de Atlético e Cruzeiro do estadual. Um Galo que não perdeu para ninguém, mas que venceu muito pouco. E um Cruzeiro que perdeu 3 jogos, mas venceu bem mais que o adversário, Simões. É interessante, né, o Cirilo? Porque assim, o Atlético só pode ser heptacampeão invicto, né? Porque é jogo único. Então, o mínimo que pode acontecer para ele é empatar de novo e ganhar nos pênaltis, assim como aconteceu ontem contra o América, né? E no caso do Cruzeiro aí, tem essas 7 vitórias, as 2 últimas sobre o Pouso Alegre, né? O confronto entre eles, o Atlético venceu, mas foi um cenário diferente do de domingo, foi um jogo na Arena MRV, né, que venceu de virada. E com a volta da torcida visitante, né? Isso. 10%, mas voltou a torcida visitante. De torcida visitante. Então, assim, o Cirilo, acho que assim, os dois times fazem um início de temporada, além de ruim, preocupante, né? Tanto que ocupam a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro que vai ser muito duro. Então, acho que é o que o Edu colocou. O domingo vai ser um momento especial para um dos dois lados. Porque você ganhar uma final única contra o maior rival, com o Mineirão dividido no meio a meio, como nos velhos tempos, para quem for campeão, vai ser inesquecível, tá? Vai ser inesquecível. Só que o choque de realidade, ele vai ser muito rápido, né? Porque na quarta-feira a gente já tem rodada de Campeonato Brasileiro, com os dois tendo grandes desafios pela frente. O Atlético talvez até menos, né? Vai pegar um Internacional aqui na Arena MRV. Acho difícil o Inter reverter a vantagem que o Grêmio construiu lá na final do Gauchão, ontem lá na Arena do Grêmio. Mas o Cruzeiro, para quem não acompanhou, 3-0. O Cruzeiro pega um Flamengo no Maracanã e esses jogos de domingo, né? Porque o Flamengo joga hoje com o Madureira, mas também fez 3-0. Né? Então eu acho que muito provavelmente no domingo que vem, os adversários de Atlético e Cruzeiro também estarão em campo, decidindo, o do Atlético com certeza, e o do Cruzeiro muito provavelmente, decidindo seus respectivos estaduais e contra, no caso do Inter, o maior rival, no caso do Flamengo, o maior rival de novo, né? Porque eu acho que recentemente o Fluminense é o maior rival do Flamengo, né? Do ponto de vista técnico. Paridade de disputa, né? Isso, e até de nível de dificuldade, né? É o único rival do Rio que impõe dificuldade ao Flamengo. Mas de toda forma é isso, sabe? Eu acho que assim, quem ganhar tem que festejar, e festejar muito, porque vale muito uma final direta entre Cruzeiro e Atlético, por todo o contexto. O Atlético pode ser hepta, cara. Na era do profissionalismo, isso é inédito. A gente só teve um hepta no Campeonato Mineiro em toda a história de 1915 para cá, e foi um América de 1922. Curiosamente, é a primeira decisão do Campeonato Mineiro em final única, 1922. América e Palestra Itália, né, que no caso o Cruzeiro, terminam empatados no campeonato por pontos corridos, e o regulamento previa a disputa de um jogo extra, um jogo de desempate, né, que o América venceu por 2-1. Então é esse o cenário. Eu acho que assim, o domingo vai ter um momento de alegria para algum, mas o choque de realidade vem muito rápido e uma crise aumentada para o outro. Qual a leitura que você faz, Edu, dessas campanhas aí de Atlético e Cruzeiro até aqui no Campeonato Estadual? Lembrando, Cruzeiro tira o Pouso Alegre na semi, além dessa campanha aí. Aliás, nessa campanha já está computada a quantidade de jogos, né, os 2 jogos da semi. Mas não está escrito ali realmente. O Cruzeiro eliminou o Pouso Alegre, o Atlético eliminou o América. E na campanha geral, são esses os números dos 2 rivais no campeonato, Edu? Assim, o Atlético fez 4 clássicos. Isso, né?
3 contra o América e 1 contra o Cruzeiro. Isso, o Cruzeiro fez 2 clássicos. 1 contra o América, 1 contra o Atlético. Perdeu um e venceu outro. O Atlético empatou 3 e ganhou 1. Mostra mais ou menos o que a gente tá vendo ali, né, cara? O número de vitórias do Cruzeiro é o mesmo de empates do Atlético. O número de derrotas do Cruzeiro é o mesmo de vitórias do Atlético. São campanhas decepcionantes em relação à expectativa criada em relação aos dois e pelo que a gente tem de adversários, né? O América, o principal adversário, é um time de Série B de Campeonato Brasileiro. Os outros são equipes de Série C, de Série D, sem série. E Atlético e Cruzeiro tiveram dificuldades, e até nas vitórias. Em algumas vitórias foi ali no laço, a conta do chá, e por isso que a gente fala que o torcedor está pouco empolgado, o torcedor está desconfiado, por isso a pressão para uma troca de treinador do Atlético, por isso uma pressão para uma troca de treinador do Cruzeiro nesse momento, por conta dessas campanhas arrastadas, vamos dizer assim, de Atlético e de Cruzeiro. E tem alguns motivos. O primeiro, para mim, é técnico. Acho que os dois não estão bem no início de temporada. Porque eu poderia virar para vocês e falar, não, Atlético e Cruzeiro estão com uma campanha ruim no campeonato estadual porque eles não estão ligando para a competição. É um desleixo total pela competição. Mas aí você olha para o Campeonato Brasileiro. Os dois estão na zona do rebaixamento, os dois não venceram, os dois estão com uma campanha ridícula nesse início. A do Cruzeiro, a do Atlético, muita dificuldade. Então não é desleixo com o estadual, é dificuldade mesmo. Dificuldade coletiva, técnica, tática. Por isso que o torcedor está desconfiado. Ainda que o Cruzeiro tenha conseguido o primeiro lugar geral, ainda que o Atlético tenha sido o primeiro do seu grupo, ainda que os dois estejam na final, meio que arrastado, sabe? O torcedor olha e fala, putz, podia ser bem melhor, né? Não tá legal do jeito que tá. Mas isso mostra um nível também técnico do Campeonato Mineiro. A gente está falando de um Atlético que está devendo, um Cruzeiro que está devendo e os dois vão fazer a final. Então, não tem muito o que acrescentar. São campanhas até aqui decepcionantes, por isso as pressões para cima desses treinadores, desses times, e um campeonato de um nível técnico muito baixo, a ponto de campanhas decepcionantes de Atlético e Cruzeiro fazerem com que eles estejam na decisão. E o campeão é aquele que a gente já imaginava, um dos dois. Ô Simões, fizemos também um raio-x dessa decisão do Campeonato Mineiro, o histórico, né, dessa final do estadual, que vai ser a 27ª vez, né? O 27º enfrentamento direto entre Atlético e Cruzeiro na decisão do estadual. Explique, Alexandre Simões, esses números que estão na tela. E é muito interessante, o Cirilo, porque assim, além desses 56, né, que a turma tá vendo aí que tem o título dividido por uma questão jurídica, essa questão jurídica é que assim, o Atlético foi campeão no campo, tá? Só que ele escalou um jogador em situação irregular. Um jogador chamado Laércio, um lateral esquerdo. Ele não tinha toda a documentação necessária para poder ser inscrito na federação. Não tinha, por exemplo, atestado de certificado de reservista, né? Que teria cumprido. E aí, isso foi parar nos tribunais, tá? E foi arrastando. O Conselho Nacional do Desporto, né? O extinto CND, mandou que tivesse a decisão e aí a decisão final foi de dividir o título. Então, por isso que 56, Minas Gerais tem 2 campeões. Tem em 32 também, Vila e Atlético, mas aí é porque teve 2 ligas distintas. Então, tivemos 2 campeonatos. Aí não, aí teve um campeonato só e 2 campeões decididos por isso. E essa primeira final de 31 não acabou. O Atlético foi campeão no WO. Teve o primeiro jogo no Barro Preto, os 2 clubes tinham combinado, né? Lembrando que 31 ainda era Palestra Itália, não era Cruzeiro, e os 2 times tinham combinado de trazer árbitros do Rio de Janeiro para apitarem as finais. Então, cada mandante tinha a obrigação de trazer esse árbitro. Você vê que essa história do árbitro de fora não é coisa de 2026, não. Não inventaram isso agora, não. 1931. Na primeira final direta entre Atlético e Cruzeiro. Aí a gente teve o primeiro jogo no Barro Preto, o Atlético venceu por 2-1, e a segunda partida lá no estádio Antônio Carlos, em Lourdes. Só que aí, o que aconteceu? A gente teve uma preliminar entre os aspirantes dos 2 times e muita gente entrou em campo, teve uma pancadaria lá, bateram no jogador do Palestra. E na hora do jogo principal, né, o Atlético não tinha trazido o árbitro do Rio de Janeiro. Apresentou o nome de 3 árbitros daqui de Minas Gerais para que fosse escolhido um. Aí o Palestra não aceitou e, diante do contexto que já tinha acontecido na preliminar, não jogou a segunda partida da final. Então aí, 1931, a primeira final direta entre eles acabou sendo decidida com o segundo jogo, o Atlético vencendo por WO.
E esse placar de 14-11, ele carrega uma curiosidade, porque além do heptado que o Atlético pode conquistar agora em 2026, e que seria histórico e inédito na era do profissionalismo, que começa em 1933, tem outro ponto, Cirilo. Nessas 26 finais, né, nas 25 que a gente teve um campeão só, 14 vezes o Cruzeiro, 11 vezes o Atlético. O Cruzeiro, por 2 vezes, ele já venceu 3 finais seguidas em cima do Atlético. Tá? Isso aconteceu em 1987, 1990 e 1998. Finais diretas entre eles. E depois em 2008, 2009 e 2011. 2011 é a única final entre eles no interior. A Arena do Jacaré foi palco dos 2 jogos. Agora, o Atlético pode, pela primeira vez, conquistar a sua trinca. Porque ele venceu a final única de 2022, venceu a final de 2024 e agora pode chegar à 3ª conquista consecutiva em cima do Cruzeiro em 2026. Então é mais um ingrediente aí para essa final de domingo, carregada de história e um capítulo importante na história desse clássico, sem dúvida nenhuma. Com certeza, Alexandre Simões. 20 finais seguidas, né, que o Atlético disputa, e vi algumas matérias aí dizendo que é a primeira vez no futebol brasileiro que um time consegue atingir 20 vezes seguidas uma decisão estadual, né? O Atlético está nessa decisão pela 20ª vez consecutiva.